Então, vamos neste momento elevar os nossos pensamentos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, mentalizando também o Centro Espírita Luz e Caridade em Itubi, e nos vinculando de maneira mais estreita aos mentores dessa casa, responsáveis por esse estudo. Que possamos ter uma noite proveitosa, bastante ensinamento que André Luiz nos traz pelas mãos do nosso querido Chico. Graças a Deus que assim seja. Muito bom. Obrigado, André, pela prece. Obrigado a todos pela presença. Em mais um estudo de quarta-feira que a gente faz aqui no Centro Espírita Luz e Caridade de Itobi, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, que já estamos bem chegando no final, né? Estamos na segunda parte do livro, no quinto capítulo, que é um capítulo muito interessante que fala sobre a apresentação dos desencarnados. E esse capítulo vai ser apresentado em dupla, né, pelo André e pelo Virgílio. Então tá com Pe- pe- vocês. Pelo André, com meu apoio moral. É. A gente vai junto, então. Você preparou o slide, pai? Não, eu preparei, mas vamos no teu, é lógico. Tá, não, mas aí, se precisar, eu tiro para o senhor colocar, se for acrescentar alguma coisa. Se tiver alguma coisa É, de diferente, a gente coloca no final, porque é muito pequenininho mesmo. eu vou compartilhar aqui. Tá aparecendo, pessoal? Sim, dá para Tá. ver. Joia. Então, nesse capítulo, a apresentação dos desencarnados, ele vai, André Luiz, ele vai dizer para nós, exatamente em relação a isso, como que os espíritos se apresentam, né? Imaginando aí um médium vidente podendo vê-los. Então, essa é a ideia deste capítulo aqui. Como na parte 2 são capítulos menores, mas muito ricos de informações, e nós procuramos trazer alguma coisa aqui para poder acrescentar, e aí, se meu pai tiver mais também, a gente acrescenta, porque realmente eu acho que é uma página e meia, algo assim. Mas muito valioso. Aliás, todo o livro, lógico, mas essa segunda parte ela é bem interessante. E algo que estava me. Eu falei, mas essas perguntas, né? Eu não consegui. Eu não sei se você já discutiu em alguma outra semana, que infelizmente eu não estou conseguindo me manter assíduo, mas eu não consegui achar a fonte dessas perguntas. As respostas, sem dúvidas, são todas do André Luiz, mas as perguntas, acredito eu, provavelmente, deva ter sido levada pelo pessoal que trabalhava com o Chico. Por que que eu penso isso? Tá? Porque no livro O Consolador de Emmanuel, onde Emmanuel discorre sobre temas da física, da biologia, enfim, Emmanuel ele abrange diversos temas das mais variadas áreas. E o livro Consolador é um livro que deixa claro que aquelas perguntas foram elaboradas pelo grupo que trabalhava com o Chico, e Emmanuel, com aquelas perguntas, fez uma seleção e montou o livro que nós conhecemos como Consolador. Então, me corrijam aí, eu não consegui achar informação sobre os questionamentos que aparecem aqui no capítulo 2, mas acredito que seja algo similar. A resposta é trazida por André Luiz, né? Tudo bem? Já discutiram isso, João, alguma vez aqui? Sobre essa questão da origem das perguntas? Já discutimos, já surgiu essa dúvida entre nós aqui. Chegaram a alguma conclusão? Aparentemente foi o próprio André Luiz, né, que É, formulou, né? a ideia é essa. Ou foi ele, ou foi a equipe ali que trabalhava com o Chico, acredito, no máximo, né? Porque o Consolador é exatamente isso, só que no Consolador fica claro, e aqui no livro a gente não tem essa informação. Mas vamos lá, vamos ao conteúdo, que é o que interessa, né? Essa, essa parte sobre a apresentação dos espíritos, ela possui duas perguntas, tá? A primeira,
Opa, primeira, estou só mudando de lugar aqui, tem um negócio na minha frente aqui que eu não estou conseguindo mudar de lugar. Tá tudo bem. São duas perguntas, essa primeira um pouco mais extensa e a outra mais curta, mas ambas referentes aí a como que os espíritos se apresentam, né, do ponto de vista físico, do perispírito, né, como que nós os enxergaríamos, como os médiums os enxergam, enfim, essa apresentação. E aí essa primeira pergunta, né, que princípios que regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiums humanos, né? Muito bem. Então, na coloração verde, vai ser exatamente o que está no livro, tá? Então, André Luiz começa assim, ó, que o aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos quando se comunicam na Terra pode variar infinitamente. Sem dúvida, né? Nós já sabemos que isso ele vai abordar, que de acordo com a evolução moral do espírito, ele, logicamente, que ele pode modificar ali a forma como ele se apresenta perispiritualmente, né? Porque nós não enxergamos o espírito, nós enxergamos o perispírito, né? A vestimenta semimaterial chamada pelos espíritos, né, na codificação, mas nós sabemos que é, é matéria, é fluido cósmico, né? Logicamente que de uma forma muito mais sutil. Então, é possível essa manipulação. Você Logicamente, isso aqui vai... está com você vendo, né? A professora está aí. Boa noite, Olha, professora. nós estamos. Não tem. Felipe, outra vez que a gente. E aí, ele vai dizer assim, né, o André Luiz, que os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação que mais proveitosa se lhes afigure, com vistas à obra meritória que se propõe a realizar. Isso é bastante interessante, né? Ou seja, o espírito ele vai se apresentar, logicamente, espírito superior. Logicamente que já é um espírito do ponto de vista não só intelectual, mas moral, mas evoluído, né? Que já está à frente. E, logicamente, à medida que nós vamos avançando, nós vamos ganhando maiores conhecimentos, principalmente em relação às questões espirituais. E a partir do momento que você tem o conhecimento e conhece, né, vamos dizer assim, a técnica de como executar, isso é possível. Mas nós também vemos situações agora mais degradantes em espíritos inferiores também, né? Ele vai dizer, por exemplo, aqui, né, que entretanto, olha lá, tá. Daqui a pouco ele vai falar sobre essa parte, vou voltar. Mas ele vai citar também os espíritos inferiores, onde nós vemos que eles vão degenerando as células do perispírito, a ponto, né, de como nós vemos muito na literatura espírita, terem a forma, parte, se apresentarem, né, parte humana, parte, por exemplo, lupina, né, isso acontece, e outras situações onde vai havendo ali, na verdade, uma deterioração do corpo espiritual e que vai implicar aí depois num processo longo de reajuste para trazer o perispírito novamente aquelas condições que vão lhe proporcionar dar continuidade na jornada. Mas daqui a pouco o André Luiz vai comentar. E aqui ele fala, né, que essa maneira de intercâmbio, como os espíritos superiores aqui, né, se referindo aos espíritos superiores, que conseguem essa manipulação, ela não é a mais comum. Logicamente que ele está se referindo não é a mais comum aqui na nossa sociedade, neste momento, né? Porque mesmo que o livro seja de 1938, 39, 80 anos para cá não se modificou tantas coisas assim, né? Do ponto de vista moral, intelectual, o avanço é elevado, como a gente percebe, mas moralmente a gente está vendo, na verdade, uma grande oportunidade de espíritos como nós também e outros tantos de reencarnarem para poderem se aprimorar e continuarem aqui dentro desse processo de regeneração. Então, ele deixa claro, logicamente, que essa questão dos espíritos superiores não é atualmente a mais comum, porque, de modo geral, né, os desencarnados eles vão impressionar os instrumentos mediúnicos dos encarnados na forma que eles realmente estão. Então, o que nós vemos muito, né, nas sessões mediúnicas, todo mundo acho que tem experiência
aqui, né, os espíritos eles estão normalmente ali numa situação específica, dentro da última encarnação, provavelmente. Então, muitos nem sabem que desencarnaram. Então, é natural que eles se apresentem daquela forma como eles já se apresentavam, né? Depois a gente fala mais um pouco aqui. Aí, logicamente, enquanto eu lia essa questão dos espíritos superiores poderem ter essa capacidade, né, esse conhecimento de se moldar e se apresentar da melhor forma que eles entenderem, logicamente que no primeiro momento, para mim, veio na cabeça dois espíritos. Primeiro, Emmanuel, né, onde nós temos aí o livro Há 2000 anos, lá também é de 1939, onde ele vai trazer a experiência dele como senador romano, né, o Públio Lentulus Cornelius. E esse livro, como no Ave Cristo eu acabei de reler recentemente, agora eu iniciei o Há 2000 anos também, uma releitura, e eu não me lembrava, né? Eu estou no primeiro capítulo, e no primeiro capítulo, Emmanuel traz para nós informações de uma encarnação anterior ao senador romano Públio Lentulus Cornelius, que também era senador romano, só que era Públio Lentulus, tem um outro sobrenome, ao invés de Cornelius, que na verdade ele foi bisavô dele mesmo. Então ele já tinha sido tinha encarnado e num espaço relativamente curto, né, ele vai reencarnar como bisneto dele mesmo. Então, no primeiro capítulo do livro Há 2000 anos, nós temos essa informação. Aí na doutrina espírita a gente ouve outras questões, existe uma palestra do Arthur Valadares que conta diversas outras encarnações do Emmanuel, mas eu vou falar apenas dessa porque está no livro, né? As outras eu teria que dar uma checada, não tive tempo. Tá? E também eu acho que não é a situação. Mas o que a gente sabe é que Emmanuel ele se apresentava para Chico da encarnação de 2000 anos atrás, né? De 1939 anos atrás. Por quê, né? Sem dúvida foi a encarnação, como ele mesmo deixa claro, que foi um divisor de águas para ele, né, na vida dele. E de quem não foi, né, de quem teve contato direto ali com Cristo. E nós temos, eu pelo menos, né, e olha que eu já li o Há 2000 anos, li outros livros, mas a gente fica com aquela ideia, pelo menos eu, né, de Emmanuel ainda trazer muito aquele orgulho do senador e, na verdade, no primeiro capítulo, na verdade, antes do primeiro capítulo do livro Há 2000 anos, é, a editora, não sei se foi a FEB, colocou mensagens que o Emmanuel psicografou pelo Chico, comunicando se fosse possível um dia, enfim, publicar esse momento que para ele não é ao mesmo não é um momento, vamos dizer assim, feliz da vida dele, né? Então, só nesse não chama-se prefácio, tem um outro nome que o livro não está, o livro está perto, um minutinho só. É, no início do livro, vale muito a pena ler, chama Na Intimidade de Emmanuel, né? É o pessoal da editora, a FEB, que coloca aqui mensagens dele. E ali a gente já vê um espírito, né? É muito diferente. E no primeiro capítulo, quando ele começa a contar a história do senador, dessa encarnação, também começou a me desmontar também em relação a todo aquele orgulho. Logicamente que ele vai despertar um pouco mais tarde, depois de ter o contato com o Cristo, mas ele já no começo do livro, ele, devido à doença da filha, que era a lepra, hanseníase, ele já tinha muitos questionamentos a respeito dos deuses. Então é bem interessante como que as coisas vão acontecendo e ele relata um sonho que ele tem, onde ele se vê como o bisavô, e ele relata como que seria essa encarnação dele, né? Que ele viria, né, dentro de uma família com condições financeiras, porque senador na época não era um cargo que você conquistava, era um cargo que você adquiria por hereditariedade. Então ele vinha de uma família de senadores, por isso ele era senador, não por mérito, né? Não por estudar e prestar um concurso ou ser, ou no caso como hoje, ter o voto da população, não. Era uma questão de hereditariedade na sociedade romana. E por isso que ele vem nessa condição
e nesse sonho ele mostra, ele relata como que seria essa encarnação. Então ele já inicia o livro questionando a questão das reencarnações. Então é muito bonito, com certeza vai ser uma leitura muito proveitosa aqui. É uma segunda vez totalmente diferente, né? Mas voltando aqui para o tema de hoje. Gastei um pouco porque a gente tem tempo. E Emmanuel, então, ele aparece com as vestimentas do senador romano, exatamente, né, por ser uma encarnação que marcou. Mas, logicamente, que ele teve outras encarnações, ele poderia ter se apresentado com outras roupagens perispiríticas, né? E aí O, também me veio... Oi, o André, por favor. só um detalhe. Muito provavelmente, no dia a dia dele, na esfera a que ele habita, ele não fica vestido de senador, Sim, correto? Ele não se apresenta lá com essa indumentária de 2.000 anos atrás. Então, essa foi uma forma dele se apresentar aqui, para o Chico e passar essa imagem. Mas, sim. digamos assim, o cotidiano dele, certamente que não é com Provavelmente essa não seja condição, necessário. A né? gente não tem essa informação, mas provavelmente não seja necessário, né? Ah, Um espírito superior Certo. não tem essa necessidade de ficar se mostrando, né? André, Virgílio, quando ele inicia com o Chico, ele se apresenta como um padre idoso. Manuel da Depois, Nóbrega. com 2.000 anos, é que ele vai se transformar, ele volta, sabe, a se apresentar como senador. é, Antes era um padre idoso. o Tem de- até fotos, né? um detalhe interessante é que ele usa o nome Emmanuel, ele não usa o nome Públio Lentulus. Então, Emmanuel, com certeza, é um nome de Hermano, Emmanuel. Hermano Manuel da Nóbrega. É, É, é uma sigla do É, Manuel da Nóbrega. Hermano então é Manuel isso da mesmo, Nóbrega. deve ser a fisionomia dele, né? Atual. A gente vê na doutrina realmente que os espíritos vão se apresentar da forma que melhor podem se identificar também, né? Então, enfim, eles determinam a melhor maneira, né? Mas é bem interessante, né? E, André, oi, desculpa interromper, mas não, fica à você vontade. pode voltar ao slide anterior, por favor? Pronto, esse aqui, né? Primeiro O anterior, esse é. é. O que me deixou assim, o que me chamou a atenção foi o detalhe nesse terceiro parágrafo do verbo, né? Que ele usa o verbo impressionar, né? Os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que efetivamente se encontram. Então, esse impressionam, eu fiquei tentando entender, talvez seja como se ele pegasse uma massa de modelar e ele imprimisse a forma para criar uma imagem. Então, a resposta vai vir daqui a pouco. Ah, legal, tá Está mais bom. na frente. O André, Agora, esse o impressionam João está sempre aceleradinho. agora, esse impressionam é uma expressão, por quê? Porque o médium em transe, ele está em transe, é, digamos, sob a ação do espírito comunicante. Então, todas as características do espírito, a sua mensagem, etc., a sua presença, elas vão, digamos, impressionar o médium, né? É essa ação do espírito sobre o médium. Né? Que é um termo melhor do que incorporar, né? Que muitas vezes é falado, que dá a impressão de que se o espírito Se apodera do corpo. é, se apo- é, nem se apoderar, mas falou de como é que fala? De como se ele pudesse entrar no corpo do médium, né? Então, o O que que não não está acontece. também totalmente errado. É um termo que hoje tem uma expressão mais técnica, né? Que é a psicofonia. Mas, digamos assim, a dinâmica do processo em si, ela se dá através de um processo realmente de interpenetração, principalmente nas reuniões de desenvolvimento, nas reuniões de desobsessão, né? Mas seria a nível de perispírito, né, pai? O espírito comunicante, numa reunião mediúnica de desobsessão, ele tem a necessidade de se ajustar ao campo mental do médium, ou seja, o médium estando bem, calmo e tranquilo, vai receber aquela entidade, né, totalmente Sim. ali
doente, e o espírito, como diz Martins Peralva, naquele momento ele vai ter a lucidez mental que o médium lhe propicia, ele vai enxergar pelos olhos, sabe? Ou seja, ele se ajusta mesmo ao campo mental, é como se houvesse uma interpenetração fluídica. Entidades mais nobres, né, nem precisam de estar no local. Então, é isso aí. Variação do fenômeno. É um mecanismo muito bonito, né? Mas calma, João, que vai chegar na tua parte aí, viu? Aí, além de Emmanuel, eu peguei aqui o exemplo de Joana de Ângeles, né? Eu peguei aqui, por exemplo, no livro Vida, Desafios e Soluções, essa informação, mas a informação é bem maior que essa que eu coloquei aqui. Tem muito mais informação sobre outras encarnações dela, mas só peguei esse trecho, né? E acredito que outros livros, talvez na contracapa, também tenham essas informações, né? Que aquela que nós conhecemos como Joana de Ângeles, dentro de várias encarnações dela, ela também viveu na época do Cristo ali, né? E sendo Joana de Cusa, que está inclusive no Evangelho, e onde ela foi morta com o filho queimada viva, né, dentro do circo romano. E o que mais tem me chamado a atenção nessa releitura desses livros de Emmanuel é um olhar, como eu já trouxe até numa palestra numa sexta-feira, sobre como eram os cristãos, né, daquela época, os primeiros cristãos, infelizmente tudo aquilo que eles passavam, né? Então, não só a história, que no caso de uma encarnação de Emmanuel, mas toda a informação do contexto histórico traz para a gente assim, é muito rico em informações, né? E recentemente eu assisti um filme, eu não lembro se eu citei aqui, que chama Paulo, Apóstolo de Cristo. Não é um filme espírita, mas é um filme que vai contar ali os últimos dias de Paulo preso em Roma pelo Nero, né? Nero bota fogo na cidade, mas ele, na perseguição contra os cristãos, ele vai acusar que é Paulo que botou fogo. E aí Paulo é preso e conta esses últimos dias ao lado de Lucas, né? Outro apóstolo aí que não conviveu com Cristo. E é muito bonito o livro, o filme. Não é um filme muito longo, é um filme bastante bonito. E nesse filme, no final, quando acontece o final, eu já tinha assistido, mas não lembrava também. Quando eu assisti o filme e estava no final, eu falei: o autor desse livro deve ter lido Paulo Estevão, porque ele, depois que Paulo é decapitado, ele aparece no filme desencarnado, sendo recebido pelos cristãos, por Estevão, outros cristãos, e quem também aparece? Jesus. Então, eu pensei na hora, falei, não, o roteirista, o diretor, alguém deve ter lido Paulo Estevam, porque não conheço informações pós-mortem de Paulo pela igreja, né? E sim pelas mãos de Chico. Então, é muito bonito, é um filme que vale a pena assistir, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Enfim, e aqui Joana de Ângeles, então, também, né? Muito bem, então são exemplos aqui apenas para ilustrar de espíritos superiores que conseguem, né, se apresentar da forma que melhor entendem ali para serem compreendidos. Muito bem. Então, voltando à pergunta, né, que princípios então que regem essa apresentação dos espíritos desencarnados aos médios humanos? Aos médios encarnados, né, a pergunta seria melhor. Mas vamos lá. E aí, na resposta, tem esse parágrafo que muitas vezes a gente passa batido, mas como eu estudei recentemente o livro Missionários da Luz, a hora que eu li esse parágrafo, falei, espera aí que temos um bom exemplo para trazer aqui. Então, também nós vamos ilustrar esse parágrafo aqui, onde André Luiz fala assim, de certo, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam do vaso físico, toda ela confeccionada com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. Um parágrafo aparentemente simples, mas
que, estando atento e estudando outros livros juntos, nós podemos enriquecer bastante. Eu trouxe um pouco aqui. O que André Luiz está dizendo, né? Que essa roupagem ela tem uma programação e ela passa antes por um planejamento, vamos dizer assim, de uma esfera, né? Ele chama aqui de por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica, ou seja, de espíritos. E aí nós vamos ver lá no livro, acabei de falar o nome, mas enfim, eu vou lembrar, Missionários da Luz, que lá na colônia espiritual que ele se encontra, que também não falo o nome, procurei esse nome por todo lado, existe, mas deve ser, provavelmente deve ser Nosso Lar, porque nesse livro Missionários da Luz eles vão em vários locais, né? São várias histórias, eles frequentam vários ambientes fora da colônia espiritual. Mas há um momento, ali no capítulo 12, que antecede o capítulo 13, que é a reencarnação de Segismundo, onde vai detalhar mesmo, é o maior capítulo do livro, o capítulo 13. No capítulo 12, já que Alexandre, que é o mentor de André Luiz, ele tem uma vinculação com aquela família e com o próprio Segismundo, aquela família onde Segismundo vai ser recebido, então Alexandre ele é convidado a participar para poder auxiliar, uma vez que Segismundo estava bastante com medo da reencarnação e ao mesmo tempo também havia uma repulsa natural por parte daquele que seria o seu genitor, né? Pelas questões que envolviam a história dos dois em outras encarnações. Então Alexandre ele vai colaborar na equipe até um certo ponto. E, logicamente, ele vai levar André Luiz. Como André Luiz não possuía conhecimento, o que o Alexandre faz primeiro? O Alexandre leva ele, provavelmente em Nosso Lar, lá chamada Instituição de Planejamento de Reencarnações, e que André Luiz descreve como um movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações, né? E nessa instituição, André Luiz vai receber diversos conhecimentos para ele poder, ao acompanhar Alexandre, ter um melhor conhecimento de como que vai se operar o processo reencarnatório de Segismundo. E aí, trazendo o trecho do livro, né? O que acontece? Quando eles adentram essa instituição, o André Luiz percebe que os espíritos, muitos espíritos ali, bem movimentado, como ele mesmo disse, eles carregavam rolos brancos na mão. E aí o Alexandre vai explicar para ele o que é. O Alexandre explica assim, né, abrindo as aspas. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas elaboradas por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante, e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Vou trazer outros trechos, mas o capítulo é muito rico, esse capítulo 12, como toda a obra. Mas olha que interessante, né? Os espíritos estavam ali carregando esse rolo branco que André Luiz, né, fica curioso para saber o que era. Olha só, pequenos mapas, ou seja, todo um planejamento daqueles que vão reencarnar, do ponto de vista biológico, cromossômico, inclusive, para que haja, né, a formação daquele instrumento que o espírito vai se utilizar naquela encarnação. Segismundo, por exemplo, ele vai desenvolver um problema cardíaco com determinada idade adulta. E tudo isso já está programado. Então é muito bonito, né? Que eu estou trazendo um trecho bem pequeno, só para dar uma pequena ideia, né? Ainda no capítulo 12, o André Luiz fala assim: não longe de nós, agora é o André Luiz, antes era o Alexandre, não longe de nós, porque eles estavam ali conversando, né? Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino.
singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evoluídos na esfera carnal. Ele vai apresentar mais detalhes, mas é como se ele está ali conversando num corredor, tá? Ele, o Alexandre e um trabalhador dessa instituição, e ele avista, né, esses dois corpos, e depois ele vai descrever mais os detalhes, né, que esses dois moldes, vamos dizer assim, um do corpo masculino, um do corpo feminino, se apresentavam ali, deixando claro ao longo do capítulo que toda essa programação, todo esse trabalho, como ele citou aqui no Evolução dos Mundos, um pequeno parágrafo, né, ele é feito com muito detalhe, né, e logicamente com muito carinho, com muito amor para aquele que vai receber a indumentária. Então, quando a gente fala, né, a gente lê lá no livro Nosso Lar, que eu também agora depois preciso também, até o final dessa encarnação, ler novamente, estudar novamente, existe um instituto específico, né, como foi dito aqui, sobre a reencarnação, e é algo bastante complexo, né, onde o espírito também vai se preparar para essa nova jornada. E fiquem à vontade, tá, pessoal? Depois eu acho que vem mais alguma coisa. Só beber uma água aqui. Cortou nada, não. Aí, voltando para o Evolução em Dois Mundos, o André Luiz diz assim, né? É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécie de aglutininas mentais com que envolvem a mente mediúnica encarnada. Recursos esses nos quais plasmam, lá, João, como lhe seja possível, as imagens que desejam expressar e que adquirem para as percepções do médium coloração e movimento, fazendo-o exprimir-se ou agir em comportamento semelhante ao passivo comum na hipnose provocada. Aqui ele faz um comparativo com a hipnose que a gente viu lá no Mecanismos da Mediunidade, né? Tais fenômenos, porém, são isolados e apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia. Então, no processo mediúnico, o que acontece também nessa, nesse intercâmbio fluídico entre os perispíritos do desencarnado e do encarnado, é chama, né, essa exteriorização de fluidos, né, plásticos que se moldam, onde aí o médium começa a entender, né? Ele começa a sentir, ele começa a visualizar aquilo que o espírito está vendo, começa a ter os sentimentos, as sensações físicas, as sensações também morais, né? Angústias, enfim, todo tipo de dor. Então, mesmo os espíritos inferiores possuem essa capacidade, que na verdade é uma conquista do próprio princípio inteligente ao longo de milhões de anos de evolução, né? Aqui já não é uma questão de ser mais evoluído ou menos evoluído, já consegue, né? E logicamente, né? Amparado por toda a equipe espiritual, com equipamentos e técnicas que a gente muitas vezes provavelmente desconhecemos e que a gente tenta simplificar ao máximo para a gente poder entender, né? Vai acontecer isso, né? Eu não sei aqui se no grupo tem alguém que é médium ostensivo, né? Mas e que pode pode falar melhor para a gente. Mas pelo que eu vejo aqui do que os espíritos, os médiums aqui falam, é nesse sentido mesmo, né? Começam a ter toda a percepção e as coisas tomam cor, tomam movimento, enfim, né? Há todo esse intercâmbio aí. Quer acrescentar, pai? Alguém quer falar? Fica à vontade. É, Vocês entendem melhor disso que eu. não, o detalhe é o seguinte, aqui ele está se referindo a espíritos superiores e também entidades inferiores, pela capacidade que os espíritos têm em exteriorizar esses fluidos que são modelados, né?
Plasticizante. E aí ele faz uma outra, ele vem com outro conceito que me chamou a atenção, que são essas aglutininas mentais. Aí eu fui pesquisar, mas o que que são essas aglutininas mentais, né? Ele está dizendo que essas aglutininas, elas envolvem a mente mediúnica encarnada. Aí eu fui verificar num livro, no elucidário que a Cláudia me presenteou. E ele faz, na verdade, uma analogia, porque a glutinina é uma proteína encontrada na corrente sanguínea e ela atua no sistema imunológico, ou seja, a hora que ela identifica algum patógeno, alguma bactéria, vírus no organismo, ela induz a um processo de aglutinação. E aí começa a haver uma aglutinação desses patógenos, e essas partículas depois elas são eliminadas pelo sistema imunológico. Então, ele pega essa analogia dessa característica dessa proteína da corrente sanguínea e faz essa analogia com essa condição, né, entre o espírito comunicante e o médium, referindo-se a essa condição de fluidos plasticizantes, ou seja, o médium vai ver, né, no caso de vidente, da vidência, aquilo que o espírito deseja. É o que a gente observa no segmento, inclusive, que está mais à frente. Mais alguém, pessoal? Um outro detalhe, olha só, esses fenômenos, eles são fenômenos isolados, vai acontecer apenas entre o médium e a entidade que o influencia, tá? Ele está referindo-se exatamente ao processo mediúnico aí, né? Ao processo mediúnico, exatamente. Mediúnico. Vamos lá. Aí, ó, então, pessoal, essa foi a primeira questão, né? Que em princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médios humanos. Você tem mais alguma coisa dessa questão, pai? Não, isso deixa claro que o espírito ele se apresenta para o médium com a forma que ele quiser, que não é a forma, digamos, natural dele no plano espiritual, mas é aquilo que ele vai induzir o médium, no caso, a enxergar ou a sentir, ou por intuição e etc. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção é o parágrafo anterior, que deixa muito claro que as indumentárias, as roupas utilizadas pelos espíritos, elas são confeccionadas, né? Pelo menos para os espíritos, digamos, dessas colônias espirituais ligadas ao planeta. Digamos, nesses primeiros estágios, após o desenlace, o processo ele é muito semelhante. Então, não existe uma ação mágica. E o espírito também não se apresenta da forma que ele quer, mas da forma que efetivamente ele está. Aí André Luiz faz essa ressalva nesse parágrafo. Essa capacidade em situações, digamos, atípicas, né? Não seria comum isso, o espírito se apresentar do jeito que ele quer para poder impressionar o médium. Mas em situações, digamos, ligadas a espíritos superiores ou espíritos muito necessitados, ele teria essa capacidade, sim, né? Mas os espíritos, em geral, não, eles se apresentam tal como eles se encontram. É o que eu consegui perceber. Vamos lá então para a segunda pergunta. A segunda pergunta é, né, como interpretaremos tem uma coisa aqui que está bem em cima que eu não consigo tirar. Deixa eu ver se eu consigo para poder ler. Ah, que eu tirei. Como interpretaremos a existência de roupas, calçados, peça protética nas entidades desencarnadas, se tais petrechos, né, eu gostei desse termo, né, que hoje não se usa muito, são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? Isso é interessante, né, porque a pessoa que porventura numa encarnação teve aí algum membro removido, né, ou num acidente, enfim, alguma situação,
num primeiro momento, ela vai se apresentar com aquele membro, né? Perdeu o braço num acidente, ela vai se apresentar tal como ela desencarnou, né? Sem aquele membro. Logicamente que aqui ele está falando da maioria de nós, né? Dos espíritos superiores, nós já vimos, ele já deixou claro que a situação é diferente. Ô, André, Então, oi? só um pequeno detalhe com relação ao último parágrafo. O que que a gente Ah, observa aqui? Vamos supor que o espírito ele se apresenta sem um membro, sem um braço ou sem uma perna. Das duas, uma, ou espiritualmente ele ainda conserva essa mesma forma, né? Ele não tinha um membro aqui, ele desencarna e ele continua ainda sem um membro. Isso pode acontecer. Ou ele pode desencarnar e automaticamente reconstitui-se esse membro, mas quando ele vai se apresentar, como no plano físico ele não tinha um membro, aí dentro dessa condição plasticizante do parágrafo anterior, ele consegue impressionar o médium, né, sem esse membro, isso é interessante. Eu não sei se a entendeu? resposta vai vir agora ou se eu li em outro local, porque a questão realmente já está vinculada à questão mental do espírito, né? Então, quando a gente atende na sessão o espírito que teve uma das partes, enfim, ou que mancava, que tinha algum problema, ele continua se vendo daquela forma, né? Mas do ponto de vista perispiritual, ele não perdeu, ele não, do ponto de vista perispiritual, se ele teve um membro decepado, não foi do ponto de vista perispiritual, né? Foi só do ponto de vista físico, até porque a gente acontece muito do próprio cérebro, né? Registrar dor num membro que não tem mais, né? Isso acontece. A gente ouve as pessoas falarem dessa situação, né? Então, agora eu não lembro se vai vir aqui a resposta, se eu li em outro local, que a questão está vinculada na mente. E na sessão mediúnica, por exemplo, pode acontecer ali naquele momento da própria espiritualidade começar, né? Ele começar a voltar a enxergar o membro, ou posteriormente, né? Porque também o importante ali, a primeira situação, ele aceitar a ajuda, tudo, mas é uma questão que está mais vinculada, salvo engano, à mente, né? E Ah, lógico. aí isso vai e aí isso vai se dissipando depois, né? Então, às vezes o espírito ali ele está fixado no momento onde ele desencarnou, ele não sabe que desencarnou, mas que ele tá sangrando muito, né? Então ele pede alguma coisa para poder estancar o sangue, né? Perdeu a mão, alguma coisa assim. Então ele está vinculado àquilo, ele está enxergando aquela situação. E aí a espiritualidade depois vai trabalhando, né? Depois desse atendimento, vai trabalhando. Cada caso é um caso, não tem uma regra mesmo, para ele que ele vai voltando e ele vai se refazendo, né? Pessoas que desencarnam sem poder movimentar, vai, dependendo da condição evolutiva, vai desencarnar e vai se apresentar não dizendo que não consegue movimentar o corpo, não consegue se levantar, não consegue andar, né? Mas à medida que vai tendo esse auxílio espiritual, ele vai se reestabelecendo cada um no seu tempo, né? É, Enfim, a gente que é da área da engenharia gostaríamos de ter uma formulação matemática e deixar claro, né? Ó, demora tanto tempo, depende disso, daquilo, mas o que a gente sabe é que vai depender, logicamente, do espírito, mas o tempo que vai levar nós não sabemos. Vamos ver as respostas aqui então, né? Então, aparece na sessão lá alguém usando uma prótese, né? Por quê? Como? Desencarnou, não tem mais a prótese, mas enfim, né? Aparece com correntes, né? Vestimenta, é a forma como ele se apresenta. Vou apertar de novo. Aí ele diz lá, a mente não. Essa analogia eu achei espetacular. A mente não comanda, pensando na gente encarnado, a nossa mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve o corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades no mundo, né? E aí ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo de nossa apresentação. Eu achei bem, Aí né? é, eu senti que eu queria que ele falasse mais, né? Porque eu Porque senti acaba que nisso, né? a pergunta é muito grande e a resposta é pequena. Quando ele fala aí,
ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo, ele não diz o que é, né? O que é que nós utilizamos no plano espiritual, qual que é o mecanismo utilizado pelo Espírito. Então, É que é provavelmente a uma gente não tem pergunta, condição de conhecer ainda, né? é uma pergunta que a resposta ainda está no ar. Mas essa analogia que ele faz é bem interessante, né? Porque nós estamos aqui vestidos, né? E, nós não, e nossa mente não tem como aqui comandar a molécula que está na nossa camiseta, né? Minha camiseta aqui, eu não, a minha mente não consegue manipular. Mas eu estou utilizando a roupa, não estou utilizando? Estou utilizando a roupa, né? Enfim. E do Digamos, ponto de... através da nossa mente, nós confeccionamos, já que nós não temos uma ação mental direta sobre essas moléculas, mas nós podemos utilizá-las elaborando o vestuário. Aí nós vestimos. Uhum. Então, essa a analogia que ele está nos dizendo, né? Porque quando a pessoa fala, mas como que, né, os espíritos se apresentam com prótese? Ou seja, mentalmente ele tem ação sobre a prótese? Não, não tem. Mas o mecanismo seria semelhante, embora ele não diga qual seja. O É André, porque eu... desculpa, João, só complementar, porque eu acredito eu, né? O espírito, ele se vê com a prótese lá há tantos anos. Ele desencarna, ou às vezes nem sabe que desencarnou muitas vezes também, né? Tem isso. E ele está se vendo com a prótese. Para ele aquilo é natural, né? Ou seja, é uma questão, é literalmente a mente que comanda, mesmo que involuntariamente, né? É a mente que comanda. E isso é conquista do princípio espiritual ao longo dos milênios. Falei, João, já falei muito. André, isso realmente é interessante a gente pensar, né? Mas uma coisa eu posso ter quase que certeza. Quando o Roberto Carlos desencarnar, ele não vai aparecer sem perna. Por quê? Ai, porque ele fixou uma imagem para milhões de pessoas dele com a perna mecânica, com a prótese, né? Não vejo como ele se projetar uma imagem sem. É como você disse, quase que involuntariamente ele vai É. colocar a perna mecânica. Então, é que a gente não sabe do dia a dia dele, né? Para ele, talvez ele vai se provavelmente ele vai se enxergar assim, né? Não Sim. sabemos. João, se a gente for Posso- falando sobre isso, já vem tanta coisa na minha cabeça que eu nem vou falar nada, viu? Mas a gente. Ô, Virgílio, Foi, esse imperativo de nossa apresentação, no livro dos médiuns, vai falar sobre isso, da sim, necessidade de fazer, de se fazer reconhecer, né? sim, E vai citar, é, inclusive, um senhor que usava um rapé, uma é, caixinha, uma coisa é assim de rapé, verdade. né? É Para isso que mesmo, ele fosse é. reconhecido. Então, mas aquele senhor do livro dos médiuns, Alaide, eu acredito que está muito associado àquele último parágrafo da primeira pergunta, essa característica de modelar Sim, o objeto, né? sim, mas elas estão interligadas, né? Ele vai modelar o objeto. Então, só que ele E a modela, mente dele, é o que o André acabou de falar, a mente dele. exatamente, ele modela para que o médium enxergue, para que a pessoa enxergue, como a É, pessoa enxergou. Ou seja, é uma coisa mental entre o espírito e o encarnado, né? isso. A, E no a caso Cláudia daquele, levantou a mão. no caso daquele senhor, é porque ele estava acostumado com aquela caixinha de rapé. Tem, ele se fez reconhecer. Igualzinho aquele da Ivone Pereira, aquele senhorzinho que não sabia que havia morrido, que estava lá, continuava plantando as, A hortinha as, dele a hortinha dele, as ervilhas, amarrava a ervilha, é, vivenciando o que é, vivenciava sempre. esse caso que ela disse, desse senhorzinho que achava que estava naquela hortinha dele, na casinha dele já havia um edifício, né, Laide? Um edifício, mas ele estava ali também. Existe o princípio físico de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é verdadeiro, para o mesmo plano vibratório. Então aqui não tem jeito, né? Num cruzamento, se a gente bobear, vai bater o carro. Agora, em se tratando de níveis vibratórios diferenciados, isso vai se superpor mesmo, né?
É muito interessante, tem muita coisa para a gente entender ainda, né? A complexidade, né? A Acho que, Cláudia acho que parece a que própria. tinha É, levantado a mão, é. Essa questão que a Laide falou da caixinha de rapé, ela está no mesmo capítulo, do Livro dos Médiuns, que fala do vestuário dos espíritos. E aí ele explica como, né, como que o espírito eles se apresentam, né, e explica onde irão eles buscarem os vestuários semelhantes. Aí ele explica no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Você tem essa resposta aí na tela, Cláudia? Tem o que é que coloque? Ah, seria bom para a gente fazer uma analogia, né? Vai E enriquecer. tem também no livro Nosso Lar, no capítulo 22 no bônus hora, a mãe de André Luiz, não, a dona Laura, me perdoe. Ela fala que em nosso lar a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios, né? Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa para aqueles que ainda não sabem plasmar, né? O seu vestuário. Isso a gente vê na literatura, no dia a dia das colônias. Tem vários. Tem um livro da Ivone Pereira que o espírito conta o trabalho dela, aonde que ela se adaptou melhor, foi trabalhar na confecção de roupas para as crianças. Eu não lembro mais que livro que é. A gente lê e esquece. Mas o interessante que me chamou atenção é que a gente ouve falar no centro assim, aquelas frases soltas, né? Não, o espírito se apresenta do jeito que ele quer. Isso dá uma ideia, assim, eu sempre me sentia muito inseguro, né? Porque dá a impressão que aqui é tudo organizadinho. Desencarnou, você fala todas as línguas, você se apresenta. E André Luiz agora, né, me clareou muito isso, porque uma coisa é a forma com que o espírito se apresenta na rotina do mundo espiritual. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando ele vai se apresentar para o médium, que é aquilo que foi explicado lá na primeira questão, né? Então, ali é uma relação, um ato mediúnico, em que o espírito ele vai induzir o médium a enxergar ou a sentir aquilo que realmente ele deseja. Então, ali o médium pode, não, porque era um senador ou era um trabalhador rural e estava com a enxada na mão. Ou seja, fica muito claro que essas informações mediúnicas, elas acontecem através de uma relação entre espírito comunicante, médium, dentro ali do contexto da comunicação, né? Muito bom. Teve bastante gente que não fez nenhum comentário, pergunta. Ô, João, eu só queria fazer mais uma perguntinha para a Cláudia. A explicação que André Luiz dá no livro Em Nosso Lar, né, é compatível, né? Existe uma confecção. A do livro dos médiuns, você se lembra? Eu estou com ele aberto aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir meu. Porque na época da codificação não havia essas informações, né? Como o André Luiz nos traz hoje. No livro dos médiuns, está se falando aqui na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Claudinha apresenta. Ah, tá. Posso apresentar, fica mais fácil. Espera aí, agora deixa eu achar aqui. Aonde, né? No share. Espera aí, achei. Pronto. Chegou?
Aí, Tem. Aqui, ó. Aqui, ó. No item, no capítulo 8, o item 126. Aí ele fala da capacidade de plasmar, né, o vestuário. tá. No 120, aqui, temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas envoltos em largos panos ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Aí, então é isso. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos, mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? Aí ele discorre sobre esse tema, aqui até. Então, ele explica, ele primeiro faz a comparação, dizendo que o que existe na matéria pode ter o seu complementar na espiritualidade, né? E aí, aqui no final, ele fala: não se trata senão de imagens ou aparências. É, Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário. Porém, o que o é ainda mais é produzir-se matéria sólida persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que falaríamos minuciosamente em capítulo especial, né? E aí ele fala aqui em cima, sobre a questão do espírito usar os seus acessórios e as suas roupas. então, o que que eu entendo? Eu entendo que André Luiz ele trata dos dois lados. A ação mediúnica, onde o espírito, por efeito plasticizante, ele vai induzir o médium, que é exatamente o que está escrito aqui. E a rotina no plano espiritual, que já não é uma informação, né? Que é, digamos, explorada na codificação, né? Eu acho que os espíritos mais evoluídos, eles têm essa capacidade da plasticidade do perispírito, que é uma qualidade, né, do perispírito é a plasticidade, mas só quem é mais evoluído que sabe usar essa característica, né? E os que Evoluído evoluíram, intelectualmente, porque o sim, espírito inferior também consegue. Aqueles até lá bastante intelectualizados conseguem. intelectualizados, É. Mas aqueles que, por exemplo, chegam e não têm essa capacidade, né, nem intelectual, né, pode até ter moral, mas intelectualmente não saber como fazer aquilo, como a gente vê nas revistas espíritas, né? Os espíritos batedores, aqueles que jogam pedras, eles usam, mas eles não sabem como. Eles sabem, mas não sabem o mecanismo daquilo, né? E aqueles que chegam lá sujos, eles ganham roupas novas. Ou os espíritos mais evoluídos plasmam essas roupas, né? Ou existem essas fábricas até para estímulo do trabalho, para aqueles espíritos que precisam do trabalho ali manual, né? É o que o André Luiz fala. É Sim, isso É. mesmo. No nosso lar, né? Nosso lar É, sim, tem. nosso lar tem. muito bem. Interessante. Márcio levantou a mão? Levantei, sim. Durante a apresentação, fiz vários questionamentos, né? O primeiro deles é que é curioso, pelo menos para mim, que essa lição, embora ela abarque várias questões, eu não vejo assim vou falar com a maior profunda sinceridade,
eu não vejo nenhuma, na minha visão, nenhuma utilidade para nada no que diz respeito ao propósito que as obras espíritas têm de nos ajudar a evoluir, né? Então, eu trago esse ponto. Segundo, eu queria dizer que em programação existe um modelo chamado orientado a objeto, que é assim: são criados objetos, programas objetos, que quando você necessita de realizar alguma coisa dentro do objetivo daquele objeto, o programador ele chama aquela classe de objeto, né, para realizar uma função. E eu consegui fazer, pelo menos na minha concepção do que foi apresentado, de que tanto os espíritos como nós, pouco desenvolvidos, trazemos, e os mais inferiores ainda mais, trazemos essa semelhança com a programação orientada a objeto, né? Então, por exemplo, o espírito ele se apresenta como ele foi na última reencarnação ou um desencarne dele, né? Deixa eu fechar a porta aqui que os cachorros estão. Então, eu vejo assim, o espírito ele aparece, né, com os apetrechos, os acessórios, as roupas das quais ele estava vivendo quando encarnado, e ele, tipo assim, existe algum mecanismo na espiritualidade que faz com que ele se apresente da mesma forma que ele era encarnado, né? Então, como disse aí que a possibilidade que Kardec levantou de haver uma equivalência de tecido, de roupa, de acessórios. Até alguém mencionou aqui no caso a questão de uma prótese, né, ortopédica. Eu imagino que o espírito, quando desencarna, no próprio perispírito dele existe um mecanismo que automaticamente, quando ele vai se apresentar para um médium ou se materializar, exista a chamada desse programa objeto que faz a configuração de como ele foi na última vida, né? Então, para mim, fica muito claro explicar dessa forma. Não sei se deu para vocês entenderem. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu ainda continuo com essa questão de não entender o objetivo de se tentar explicar isso daí. Entendeu? É isso. Olá? Oi, fala, Laide. Márcio, como disse você, tentativa de explicar, é o seguinte: o mundo espiritual é tal qual nós somos hoje aqui. Nós vamos para lá do jeito que somos, não é mesmo? Nós vamos com os nossos hábitos, com as nossas manias, do jeitinho que somos, né? Então, se a gente usa roupas aqui, vamos usar roupas lá também, não é mesmo? Então, essa roupa tem que sair de algum lugar, tem que ser feita em algum lugar, não é mesmo? Então, é por isso que surge essa vontade de entender como é que é feita essas roupas, como é que vai aparecer um objeto que eu costumo usar, né? Nossa, aqui vai ser uma caneta, né, Claudinha? Coleção de caneta e de caderno, né? Então,
De onde vai sair isso? É isso que André Luiz está explicando aqui para nós, porque o mundo E só um espiritual é detalhinho, tal qual nós vivemos aqui, não muda isso, nada. e só um detalhe, esse assunto, ele é um assunto, ô Márcio, tão interessante que Kardec desenvolveu ele, né? Kardec Desenvolveu, desenvolveu. desenvolveu. Então a gente observa que os espíritos, eles vêm nas trilhas da codificação, né? Nas trilhas da codificação. Então, nós observamos assim que praticamente eles vão fazendo vão desenvolvendo, né? Eles vão, digamos, desdobrando esse trabalho. Então, é interessante porque o que Allan Kardec fala, que a Cláudia colocou aí, que já conhecemos, todos nós já conhecemos, né? É um estudo extenso. Ali, Kardec trata dessa relação entre a forma com que os espíritos se apresentam para os médiuns. Os médiuns. Eu, E aí André Luiz vem, né, trouxe para nós essa questão do mundo espiritual, né, após o desenlace, como é que as coisas são, né? Porque na concepção da codificação, que não havia informação sobre isso e nem tinha espaço naquele momento, os espíritos eles eram o quê? Errantes, ou seja, poderia estar em qualquer lugar, né? Então essa realidade das colônias espirituais, né, é uma revelação que veio no rastro da codificação. ô, Virgílio, Então, é essa cultura o, aí. um ponto que é importante também ressaltar, o trecho que a Cláudia leu da parte da codificação do Kardec foi do livro dos Médiuns, certo, Cláudia? Então, Certo. nós Capítulo estamos fazendo 8. um estudo voltado para a orientação mediúnica. Então, num trabalho mediúnico, eventualmente, alguém pode, um médio vidente pode dizer que está vendo um jacaré, né? Ou um dragão, uma coisa assim que está aparecendo um espírito tomando uma forma para amedrontar. Então, nós, como trabalhadores de mediunidade, temos que ter esse conhecimento de que esse espírito pode estar manipulando esse elemento plástico, né? Essa coisa, fazendo tudo para que a gente não se sinta, vamos dizer assim, assustado, né? Para que a gente tenha o controle do que está acontecendo e converse com o espírito, né? Tirando essa tentativa, né, de aterrorizar o trabalho mediúnico, né? É a minha visão também. É interessante isso. Eu vejo que é Bem, importante conhecer esses mecanismos para quem trabalha com a mediunidade. bem lembrado, João, porque tem disso, né? Em reuniões de desobsessão, tem disso. O Lógico. espírito, estudando Manuel Filomeno, nós vemos isso, né? Nós vemos isso aí. Do espírito se apresentar no centro espírita, né? De uma forma que não é ele, né? Num trabalho ali mediúnico que não é ele, mas ele se apresenta daquela forma. E nós sabemos também, né, Virgílio, que muitos centros, às vezes, confundem o guia espiritual com um obsessor. Por quê? Porque o obsessor se passa por um guia. E por falta de conhecimento, os encarnados acreditam. E se apresenta luminoso, 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 olha isso. luminoso. Ô Márcio, só para você ter uma ideia, aí em Tobi aconteceu um fato interessante. Um espírito se manifestou diante do seu Pedro de Carvalho, um centro espírita em Tobi, lá ele chama do Centro Espírita Caibar Schutel. E a hora que ele envolveu o médium, ele veio saudando a todos, né, em nome de Deus, de uma forma muito bonita. E o dirigente, o seu Pedro, ele tinha evidência. Ele disse assim para o espírito, ele disse, meu irmão, há muitas semanas você tem se apresentado aqui com uma luz que, na verdade, você não tem. Então, o espírito já estava se apresentando com essa luminosidade, ou seja, ele impressionava o médium com uma condição que ele não tinha.
Só que o dirigente, ele não pode. Olha como que é interessante isso. Ele era impressionado pelas emissões do espírito, mas ele era receptivo e bem assistido pelos guias. Então ele sabia que aquele espírito, embora aparentemente luminoso, não o era. Olha que coisa interessante, Márcio. Exatamente o que a gente está estudando agora. É exatamente isso. Muito bom. E Sabe aqui em um fato que eu Itajubá nós lembrei? também tivemos essa experiência do espírito se apresentar, dando inclusive, Cláudia, fazendo inclusive prescrição médica por muito tempo. E eu vi ele prescrevendo medicação para a Cacilda, filha da dona Toninha, né? E Sabe ele que era nisso, muito pai, necessitado. Oi? a Laide comentou, né? As obras de Manuel Filomeno de Miranda são muito ricas, né? Eu não me lembro qual que é a obra, mas a ideia é é levar na sessão mediúnica, no plano espiritual, um determinado espírito muito endurecido, mas um líder, né? De uma legião bastante complicada. E de tanto tentar, né? Esse espírito muito inteligente, o que que ele faz? Ele não vai, mas ele manda um espírito no lugar dele que se plasma com, ele se apresenta exatamente como aquele que deveria ter ido. Olha só. Só que a espiritualidade toda sabe. Por quê? Porque o padrão vibratório não é o mesmo. A aparência Então, é, né? mas a aparência é inteira, inteira. Isso é, o Manuel traz isso muito, mas isso aí é espetacular. Então, o que acontece? Aquele espírito mais endurecido, líder daquela legião, acha que está enganando. E a espiritualidade superior faz de conta que está sendo enganada. E é deixado bem claro o seguinte: deixa ele vir, vem ele, vem a turma toda, tá tudo bem, vamos fazer de conta, vamos dizer assim, né, de maneira mais simples, que a gente vai acreditar nele, mas a informação que vai ser dita ali vai chegar em quem precisa receber. Então a espiritualidade é muito sábia, né? Mas o que chama muita atenção é isso. O espírito, que é um assessor, vamos dizer assim, dele, toma a aparência toda exatamente como a dele e vai no lugar dele. Só que o padrão vibracional, mesmo sendo baixo, não é o mesmo que o dele. E a espiritualidade toda sabe. Então, assim, em sessão mediúnica isso é de uma importância muito grande, como a Laide também falou, porque é isso aí, né? Quantos centros não estão aí se dizendo espíritas, mas está faltando estudo e estão sendo levados por palavras bonitas ou alguma imagem bonita, quando na verdade são espíritos que hoje, com a inteligência que têm, eles sabem que se eles se apresentarem de uma forma mais, né, como eles realmente são, eles não vão ter espaço. Mas se eles irem trabalhando aos poucos a vaidade, o orgulho, se apresentando de uma forma que as pessoas ali no centro entendem que é uma forma respeitosa, porque eles plasmam, né? Eles daqui a pouco estão tomando conta do centro inteiro. É isso que infelizmente acontece. Então eu vejo que é muito interessante e André Luiz ainda não tira todas as dúvidas, não. Ele ajuda a começar a compreender, né? Acho que a Tati quer falar aí, A ó. Já Tati falei. levantou, é. Esse livro, André, é um dos últimos livros. É um desses três da última leva Eu de preciso, Divaldo. eu vou reler também e vou E é um descobrir. rabino. É um rabino. Ah, então é o Rabino Al É o Isso, Satot. IBM, hein? exatamente. Será que é o Rabino Al Satot? Exatamente. É. Ele aparece no Amanhecer de uma Nova Era, mas ele aparece, acho que, em outro E no livro outro também. livro também. Também é. O André, é aquele rabino, o Eliashim lá. Ele aparece, na verdade, isso que você fala, salvo engano, ele aparece na transição É planetária, uma transição parte, planetária. aí ele vem desse jeito que você falou. Ele vem, na verdade, vem alguém que ele manda, né? Algum daquela legião dele. Mas o pessoal lá, todo mundo sabe que realmente não é ele, que ele está plasmando o outro. E aí, no amanhecer de uma nova era, ele vem, realmente vem ele, né? Até a gente já até comentei com a Laide. Aí é que ele tem aquela, e é o que você falou, é um espírito muito rígido e que ele está no plano espiritual sendo líder daquela legião desde a época das cruzadas. Ele falou exatamente 1492, ou seja, o espírito estava quase 500 anos
nessa maldade no plano espiritual. E aí ele tem essa conversa, primeiramente, com, se eu não me engano, foi, eu acho que até Francisco de Assis que eu É com comentei, eu acho que Francisco de lá Assis. Francisco que de tem Assis. essa conversa muito séria com ele e ele muito rígido, ele não amolece. E aí eles deixam ele partir e no que ele parte, baixa a mãe dele. É a É, a única que mãe não dele envolve e resolve. leva ela. Aí ele desaba, chora no colo e vai embora com ela no colo, entendeu? Parecido com aquela história que eu acho que a gente leu outro dia da libertação também, né? Que tinha um espírito muito maldoso também. É o que eu sempre falo, tem hora que é só mulher e mãe que resolve, né? E assim, o Bezerra de Menezes conversou com esse espírito, com esse Eliachim que você está falando, não amoleceu. Aí veio o Francisco de Assis, imagina, não amoleceu o cidadão lá. Eliakim. Ele é aqui. Aí no final a mãe dele veio, eu acho que foi 5 minutos de conversa, e ele foi embora no colo com a mãe. Então é esse caso aí. Resolveu, é isso mesmo. Tati, Resolveu. Tati, É bonito escrever. É todo esse estudo, né, acrescenta muito o que a Laíde falou. Se a gente, principalmente os médiuns, os trabalhadores, né, ali, ele tem que ter evolução moral. Nós temos que ter todo esse conhecimento teórico, mas o quanto nós temos que lutar pela nossa evolução moral. Porque só sendo Aí sim. pessoas melhores é que nós vamos ter mais condições, mais facilidade para não cair nesses engodos, não é? Porque, infelizmente, é o que a Laide também falou, lá é a cópia, né? Quer dizer, aqui é cópia de lá. Então, a nossa luta para vencer, daí foi o que o André falou, vencer o egoísmo, o orgulho, né? E principalmente o médium, principalmente aquele que é o dirigente, tudo. Porque, na verdade, ele é um trabalhador. Ele não pode se envaidecer. Eu acho que Vem, é uma linha vem tão cá. tênue, né, entre o grande trabalho que ele tem, que é um trabalho honroso, meritório, porque ele auxilia, ajuda a auxiliar lá e aqui, os dois planos. Então, eu não tenho, né, essa mediunidade, eu não trabalho. Mas eu imagino que seja realmente assim fantástico você poder ser esse instrumento. Só que você também tem que saber trazer a humildade para que não caia em tudo isso, né? E daí André Luiz, Emmanuel, é, Kardec nos trouxe todo esse conteúdo para a gente ter a teoria, mas só ela não adianta, né? A gente tem que trabalhar daí ela na moral, na prática nossa, para depois ser o trabalhador da casa, né? Eu acho que é uma das coisas assim que, bom, para a gente dar folhetinho na porta do centro, a gente já tem que trabalhar a nossa moral, não é? Para ser aqueles que está recebendo, os que estão chegando, porque todo trabalho como fala, ele é nobre, né, dentro de uma casa espírita. A gente já tem que pensar nisso. Só isso, gente, que está tão boa a aula, legal. mas daqui me fez pensar É o nessa, principal, Tatiana, nessa que você questão falou. toda, né? É muito conhecimento e nenhuma moral. Nós já sabemos lá de capela o que deu, né? É, muito bom. Principalmente no trabalho mediúnico, né? Pessoal, tem uma turminha aí, doutor Ivênia, Alice, Sandra e Alexandre. Alguma coisa a comentar? Para mim foi interessante, apesar de eu estar um pouco cansada, assim, né, por causa do trabalho, mas eu achei isso tudo muito legal, muito interessante. Legal. Doutor Ivênia também abriu a Oi, câmera e o microfone, e a Sandra oi, também. já estou aí. Está me ouvindo? Sim, Então, eu liguei para entrar no grupo ainda na Marginal, fiquei 2 horas na Marginal. Cheguei aqui, era 6h15, 6h20. Então, é assim, o André apresentou muito bem o trabalho, que, aliás, é um assunto bem difícil, né? E todo mundo já falou muita coisa. Eu estava me lembrando
no livro dos médiuns, eu estava procurando aqui, acabei não achando exatamente onde é, que o pensamento plasma todas as coisas, né? Então ele diz assim, o pensamento do espírito, ele plasma no avaro as suas moedas, no artesão o seu tear, no homem do campo o seu boi, o seu arado e os seus bois. Ou seja, o pensamento humano, seja um espírito evoluído ou não evoluído, ele tem essa capacidade. Aliás, o André mostrou isso, né? Que às vezes automaticamente ele plasma, por essa capacidade daquela glutinina, né? Ele plasma o que a mente dele está representando. Enquanto o André falava, eu fiquei pensando, por exemplo, naquela figura do Leonardo, que era um personagem da Guerra do Paraguai, que está no livro Itaterra e o Céu, e que ele está ainda retido há 20 anos atrás como o Leonardo na Guerra do Paraguai. Ele já está no século XX, né? E por afinidade com uma neta Antonina, ele fica lá na casa dela. Ele não se manifesta, ele fica quieto lá, quer dizer, foi uma coisa que aconteceu meio automaticamente. Ele se apresentava como um velho, tudo, mas a mente dele estava plasmada ainda nos episódios da Guerra do Paraguai. Ele cheio de remorso porque ele tinha matado um amigo que gostava da mesma mulher que ele também gostava. Então, é assim, eu fiquei até admirada de ver como o plano espiritual também ajuda, confeccionando roupas para os espíritos que são necessitados, né? Então, a gente sabe que o plano espiritual está acudindo todo mundo a toda hora. Então, é isso aí. Eu acho que a doutrina traz umas coisas que são assuntos difíceis, né? São coisas que surpreendem, mas faz parte do nosso aprendizado, sim. Então, é Legal. por aí, viu? Sexta-feira eu estou aí, viu, João? Que bom. Eu também. Sandra, Aliás, eu voltei hoje para na sexta-feira ir para aí. legal, que bom. Tá bom. É, resumindo, tudo enriquecedor, mas importante o preparo, o estudo, é a conclusão que eu tenho após essa apresentação, como nós devemos nos instruir para não cair em armadilhas, em apresentações falsas, né? Num ilusionismo onde espíritos inteligentes, muito inteligentes, podem, né, trapacear, iludir, enganar. Então, é importante saber distinguir e a questão da permanência da individualidade do espírito, né? Ela não, nós vamos continuar sendo, a Laíde até comentou, sendo o que somos. Então, o espírito, ele é individual e permanece até até o infinito, né? A imortalidade, né? Sim. Obrigada. Obrigado, Sandra. Nós Alexandre, vamos evoluindo, né, Sandra? sempre. Alexandre, A Sandra está falando, João. Abre o microfone, Sandra. a Sandra não, já parou. Ela estava falando ainda. Continuamos evoluindo e em espíritos individuais, isso que eu acabei de falar. Ah, legal. Não. E, Ô, João, e tá com o negócio torto aí, com o celular torto. João, tá tudo bem. A Evene acabou de completar mais ou menos o que eu ia falar, porque eu assisti uma palestra de Divaldo e ele falava de um espírito que veio todo ornamentado, né? E ele disse isso mesmo, que o próprio médium, ele plasma aquilo, e o Divaldo contando desse espírito que veio maravilhoso, ele entrou ele estava no México, né? E ele contando sobre isso. E aí eu vou fazer uma brincadeira com a Laíde, eu falei, Laíde, ó, você vai levar um monte de caneta e tudo, mas eu vou levar meu crachá, não esqueça, tá? Então não vou ter esse problema de roupa, vestimentas e tal. Mas outra coisa que a Ivênia fala é muito interessante. O nosso grupo, você vê um tema que a gente achava, que nem a Tati falou outro dia, um tema que não parecia ser tão interessante, e o Márcio falou que talvez não fosse, mas, André, realmente é um tema muito interessante e ainda faltou coisas ainda. Eu acho que ainda dá para evoluir um pouquinho mais nesse tema.
E eu gostei, realmente. Você vê, Márcio, algumas coisas que me levou há 10 anos atrás, essa palestra que eu escutei com o Divaldo, e ele realmente, a Ivênia tocou no assunto, a Laide, a Cláudia foi buscar o livro dos médios, e uma questão do livro dos médios, vai vendo aonde a gente foi parar. E a Ivênia complementou, e o Virgílio já mostrando para nós uma parte muito interessante. Então, cada um vai trazendo alguma coisa, e mesmo o Márcio contestando alguma coisa, também foi muito interessante isso, né, João? Eu achei, você logo de cara também já colocou. Eu sei que eu participei um pouquinho, assim, um pouquinho atrapalhado, tive que sair e voltar, mas eu estava prestando atenção no que estava se passando. Então é muito bom isso daí, sabe? Esse estudo a gente às vezes fez uma página só, mas você vê o conteúdo, o que a gente vai buscar em cima disso. Obrigado, viu, André? Valeu. E Vênia, muito obrigado, viu? Obrigado, Alexandre. É, Essa turma é muito boa mesmo, né? Com certeza. sim, sim. Gente, vamos fazer a prece. Eu queria pedir, assim que terminarmos a prece e encerrarmos a gravação, eu queria que vocês ficassem só um minutinho que eu quero dar um recado, porque nós vamos entrar de férias, né? Depois de hoje. Então, Tati, você pode fazer a prece? Passo. Então, tá bom. Hoje é o último dia, então, dos nossos estudos? Desse ano, Do ano, né? Do se ano. Deus quiser. Tá. Então, eu quero agradecer a Jesus, a esse nosso irmão, a esse nosso amigo, esse nosso mestre, pela oportunidade da vida, pela oportunidade dos estudos, pela oportunidade da gente estar tendo condições de colocar em prática aos poucos tudo isso que a doutrina nos oferece, todos esses conhecimentos. E quero fazer um agradecimento especial por ele ter colocado em nossas vidas pessoas como vocês. Agradeço a cada um de vocês, porque todos nós juntos nós nos fortalecemos, nós trocamos experiências, aprendizagens e sabemos, né, que somos irmãos aqui e lá no plano espiritual. Agradeço imensamente por ter encontrado a todos vocês e que no ano que, se Deus quiser, se inicia, né, daqui a alguns dias, possamos estar juntos, nos fortalecendo, nos auxiliando nessa grande jornada da vida. Que a gente possa sempre ser amigos do bem, do amor e da paz, com que esse elo, com que essa corrente do amor permaneça, não só aqui no plano material, mas lá no plano espiritual também. Daí eu quero fazer um Pai Nosso com todos vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a todos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja, Jesus, nosso Mestre, e que nossa Mãe Maria possa alcançar a todos com seu manto azul celeste. Que assim seja.